Boa noite, minha gente! Como que vocês estão? Como é que está esse plano evolutivo, hein? Como é que estão as coisas? Olá, Claudinha, querida! Tá chegando o dia, hein, Claudinha? Do aniversário, da gente se ver e festejar esse aniversário em alto estilo. Gente, hoje o que eu tenho para falar para vocês como que você planeja a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Como que você chega aonde são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? Olá! Gente, eu tenho que parar tudo e agradecer o presente. Sogra querida, hoje eu estou usando o brinco que você me deu. Gente, só eu mesmo tenho uma sogra dessa. Estou usando o brinco que ela me deu de presente de aniversário. E enquanto eu estou aqui fazendo merchan dos presentes, você vai fazendo compartilhamento generoso, sim. O que nós vamos falar é as fases da sua vida, para que você identifique qual fase que você está a partir da sua idade. Você começa a identificar quais são os problemas nos seus relacionamentos. Você tem que entender que cada área da sua vida tem uma finalidade para o seu aprendizado, e a gente vai também trazer luz. Como que anda o seu autoconhecimento? Sim, como que você sabe em que fase você está? Você está em ascensão ou você está estagnado nas fases evolutivas da sua vida? Você está expansivo ou você está retraído? Isso tudo nós vamos falar. Dulce querida, Graça querida. Gente, eu tenho que falar uma coisa. Eu não tive tempo ainda de publicar. Eu gostaria de agradecer a toda a família Maciel. Gente, daqui uns dias eu vou postar para vocês. Eu tive no encontro da família da minha mãe. Gente, vocês não têm noção dos processos de cura eu tive nesse encontro. Eu vou ainda gravar e vou falar todos os processos de cura a partir só do contato com a minha família. Graça Maciel, um beijo para todas essas mulheres maravilhosas. Foi reviver a minha bisa. Gente, é tão importante esses contatos que tem a ver com esse plano evolutivo. Todas as vezes que eu vou de encontro à minha individuação. O que é isso, individuação? Eu me reconhecer como indivíduo, enquanto Larissa, mas me reconhecer enquanto todo, não só pela minha família, mas enquanto todas essas pessoas. Aqui nós temos a Dulce, querida, que é uma terapeuta maravilhosa, tem a sogrinha, tem a minha prima maravilhosa, que está aqui em todos os encontros. Eu fico muito feliz porque vocês me prestigiam a Camila, eu e Camila estamos nos revezando, e é muita descoberta. É muita permissão. E as coisas só chegam para, inclusive o plano evolutivo na sua vida, a partir da sua permissão, do seu acesso, a partir de você entender o quão preciosa e precioso é você. Isso só acontece a partir do autoconhecimento, do autoamor, da autovalorização, que é isso que nós vamos falar. Enquanto eu estou aqui dando um plá com vocês vão trazendo mais gente. Sabe aquela amiga, aquele amigo, aquele parente que está precisando entender para quem ele é, aonde que ele está, em que lugar, o que ele está buscando? É isso tudo que a gente vai falar hoje. Você tem que entender que só a partir do autoconhecimento a gente se liberta. E trazendo um pouco, enquanto o pessoal ainda entra, eu queria trazer algumas consciências que me vieram ao encontro da família. Você, na sua família, já teve encontro? Gente, demorou muito tempo para ter esse encontro. Na família do meu pai, eu nunca tive. Mas na família da minha mãe, esse é o segundo encontro. E eu revi primos, tias, parentes, pessoas que eu nem fazia ideia, porque como a gente não faz essa aproximação, né? Tem parentes que são mais próximos, outros não. Eu fui criado com os filhos da minha tia Luzia. Um beijo, tia Luzia. Um beijo para todos os meus primos. Eram 8 primos. Eu era pequenininha. Eu e o Juninho eram os mais novinhos. Então eu só fui criado com
esses primos. Aí tinha os primos também da tia Amélia, que eu também não tive muito contato. E só depois de adulta que eu tive contato. E você? Já reconheceu nos seus familiares pontos em comuns? As partes boas, mas também as partes que são de sombras. Como que, vou dizer, na minha família das mulheres, elas são bem autoritárias, né? Já falei aqui do meu processo de detox, do autoritarismo, do controle. Nós somos mulheres firmes. E existe uma palavra que era usada muito e hoje eu não uso mais porque eu... Nada contra você, viu? Você pode usar essa palavra. Nós éramos guerreiras, fortes. E todas as vezes que eu entendo que eu vou precisar de desafios e de guerra, eu vou para a luta. Foi muito bom mesmo encontrar. Então, eu trago luz para você agora, aonde que você se reconhece na sua família, aonde que você entende que você faz parte dela, mas que você, nas suas crenças, nos seus valores, nos seus aprendizados, pode fazer diferente. A gente segue um molde. Sabe o molde do bolo? Não tem um molde retangular, tem um molde oval, né? Tem um molde com furinho ali no meio. Tudo para um bolo existem moldes. E muitas vezes a gente pensa que só o retangular é o melhor, ou só o redondo é o melhor, só o, como é que fala? Quadrado é o melhor, mas existem formas e mais formas. E é isso que eu vou trazer hoje, um plano evolutivo. Você vem com a sua carga, você vem com tudo aquilo que lhe pertence. Lembra que eu sempre falo para vocês que você está absolutamente certo no seu ponto de vista? E eu estou absolutamente certa no meu ponto de vista, porque é a minha história, assim como é a sua. Então você pode, duas coisas, partir para a resistência e entender que o seu é melhor do que o meu e ficar nessa briga que não vai te levar a nada. Sinto muito te falar, porque eu já passei por essa parte. Ou você entender o que tem de diferente em você, a forma de pensar, por exemplo, comparando comigo, né? A minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de trazer novas consciências. Como que eu trago novas consciências? Eu estou aqui mais ou menos te ensinando que existe um bolo e que existe formas diferentes ou existe formas diferentes de fazer esse bolo. Você pode começar com a farinha, você pode começar com o ovo, você pode começar com o ovo e o açúcar. Vai depender de você. Você mistura a farinha no fermento e isso que é o grande barato, vamos dizer assim. Você entender que tudo faz parte de um processo. Gente, me coloca aí se vocês estão me ouvindo, porque deu uma caída aqui de vez em quando. Eu vou eleger uma aqui. Graça, querida, quando estiver falhando, ou a Dulce, querida, quando estiver falhando, eu gostaria que vocês colocassem para mim que está dando falha. Deixa eu só olhar aqui, porque deu uma caída, eu não sei se... gente, espera um... A internet, às vezes... coloca aí para mim se vocês estão me ouvindo. Eu mudei de internet, então deve ter dado uma falhada. Coloca para mim, Graça, se vocês estão me ouvindo. Se eu não estou falhando, se eu não estou rodando, né? Que tem muito disso. Graça, Dulce, deixa eu ver quem está aqui. Marilena, vocês estão me ouvindo? Olá, está tudo normal? Perfeito. Então, vamos lá para o nosso plano evolutivo. Eu gostaria de agradecer a amiga Gladys. Eu estava aqui pedindo. Você sabe que eu gosto de contar alguma coisinha, trazer um poema. E eu vi uma parte que estava no Instagram dela, que é Espaço Anjos, _ de Luz, que é da Gladys, uma terapeuta maravilhosa, querida, né, que a gente conhece. E veio um escrito, uma parte, eu não sei se é poema, porque não tem autoria. É assim, presta atenção. Se nada muda, nada será transformado. Se nada for feito, nada
será resolvido. Se nada for tentado, nada será alcançado. Se nada for dito, nada será compreendido. Se nada for aprendido, nada será aprimorado. Então, eu gostaria que você mudasse, olá Jesus Campos, mudasse, a gente vai trocar essa palavra nada por algo. Olha esse poder. Pense aí numa situação transformadora, desafiadora sua, sabe aquilo que traz algum transtorno, algum desafio para você, seja no trabalho, seja com familiares, e olha as possibilidades de transformação mudando apenas uma palavrinha. Se algo muda, algo será transformado. Se algo for feito, algo será resolvido. Se algo será alcançado, algo foi dito. Se algo for dito, algo será compreendido. Se algo for aprendido, algo será aprimorado. Comece agora. Permita-se a transformação. Então é isso. Quando você permite ser transformado, transfigurado, você permite que aquele desafio mude. E tem tudo a ver com o tema que a gente está falando hoje, que é o mapa evolutivo. Porque o mapa evolutivo, ele vai te dizer em que situação você está, que desafio você está, né? Qual o desafio das áreas e como você pode sair dele. Como? A partir da sua intuição, daquilo que você tem por dentro, que você tem de aprimoramento. Então eu vou começar a falar sobre os setênios. Você sabe o que é setênios? Setênios são os ciclos da nossa vida. Os ciclos da nossa vida, ele vai de 7 em 7 anos, ou seja, do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 ao 21 e assim sucessivamente. A cada ciclo seu, você tem um aprendizado, tem um ciclo que você precisa introspectar, você precisa entender, você precisa sair daquele ciclo para que outras possibilidades se abram. Então, eu convido você agora, que está me assistindo agora e que vai me assistir depois, a pensar qual ciclo que você está, porque cada ciclo ele tem amadurecimentos. E cada um desses ciclos faz parte desse mapa evolutivo. Você tem que saber em que ciclo você está para que você entenda o que você precisa aprender aquilo. É tipo assim, se existisse alguém lá, né, em cima, ou alguém te ensinando, né, e como na escola, falasse assim, você está do ciclo do 0 aos 21 anos. Você, Larissa, precisa aprender isso, isso e isso, tem que fazer isso, isso e isso, para que você mude de ciclo. Igual no jogo. E o que acontece com a gente? A gente briga com esse ciclo, a gente briga com os níveis, a gente briga, por quê? Por isso que eu falei, se você tiver numa polaridade, vamos supor, que era o meu caso, de uma guerreira que faz tudo, que acha que controla alguma coisa, que acha que manda em alguma coisa, porque a gente não manda e a gente não controla nada, nem o livre-arbítrio, porque você está sujeito a padrões ancestrais, você está sujeito às normas, seja de trabalho, seja religioso, seja da sociedade. Então, você tem uma falsa impressão que você manda, mas solamente falar, você não manda como você imagina. Então, nos setênios, veja para mim, se você quiser até colocar aí, que plano que você está, que setênio que você está, que ciclo que você está. Então, no primeiro ciclo, que é do 0 aos 21 anos, coloca aí se você está nesse ciclo. Ele é um ciclo da fase da educação, ou seja, nós estamos receptivos, né? Principalmente do 0 até mais ou menos ali os 7 anos, nós estamos receptivos ao quê? À educação. Que educação? Seja do convívio dos seus pais, aquilo que ele tem de valores, que eles têm de virtudes e deveres, os seus pais ou cuidadores, né? Que de repente foi o avô e a avó, de repente foi o tio, de repente você adotado.
Então, aquilo que os seus cuidadores, te ensinaram, que você entende como a verdade. E lá na frente você vai entender que essa verdade, ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque você foi criado na forma, nos moldes dele. Entende? Então, nessa fase do 0 aos 21, você vai aprender com a educação, seja dos seus pais, dos cuidadores, seja da escola e, posteriormente, seja da faculdade, se você for fazer um curso, né, superior. E você está aberto ali a aprender, não só com o que eles têm de experiência, mas do meio ambiente. E esse aprendizado seu, ele está numa fase de amadurecimento físico. Por quê? Porque lembra que você é criança, você está aprendendo a engatinhar, para depois você aprender a andar. Aí você consegue ter destreza de andar, você consegue se equilibrar. A partir dos 7 você já está com isso desenvolvido, você já tem uma certa liberdade de comunicação, você aprende as coisas, né, lá na escola. E esse aprendizado te traz também a intuição. Que intuição? Você começa a entender que você tem talento. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que era amante da matemática. Sempre gostei da biologia, da química. Aí eu fui para que área? Eu fui para áreas... Já vai chegar no 10º ciclo daqui a 2 anos. Tá certo. Eu gostava dessa área, então para onde que eu fui? Eu fui para a área de humanas, me formei enfermeira e agora sou terapeuta. Então, os meus talentos é a comunicação, eu gosto de falar, eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de ensinar aquilo que eu aprendi, porque eu acho que aprendizado para mim não gera nada. Eu sou aquela pessoa que estou aqui facilitando meu autoaprendizado, meu autoconhecimento e de quebra, se servir para você, ótimo. Se não servir, é mais uma coisa que você está ouvindo. Lembra? Você pode deixar aí na caixinha da dúvida. Nem tudo que eu falo tem a ver com o que você aceita e percebe. Então, nessa fase, você está na fase dos seus talentos, você edifica a sua vocação, para que faculdade você vai, se você vai trabalhar, se você vai para a faculdade. Você está na fase do desenvolvimento do senso moral. Você sabe o que pode, o que você não pode. Aquilo que te ensinaram seus primeiros professores, que são seus pais. Eu também estou na fase principalmente dos 7 aos 21, que eu estou na fase saindo da juvenil, e dos 14, estando na fase de adolescência, eu estou no senso do quê? Estético. Eu estou conhecendo o meu corpo, eu estou sabendo o que são prazeres, eu estou nessa fase, né? Dos 14 em diante, eu já começo a entrar, ou até antes, depende da sua precocidade, no senso crítico. Eu começo a entender que fulano e beltrano, que eu não posso ir e roubar, que eu não posso... Depende dos valores daqueles que foram criados, lembra? Se eu vivo numa família, por exemplo, aonde eu moro e os meus pais são traficantes, traficar para mim pode ser, não pode ser nem imoral e nem amoral. Para mim é normal. Então, esse tipo de valor eu edifico ou não a partir daquilo que eu sinto das pessoas. Te dando outro exemplo. Eu sou de uma família em que a honestidade, né? Meu pai me ensinou que a honestidade era um valor muito grande. Então, para mim, isso é um valor também. Então, vai muito desse senso crítico a partir do que eu aprendi. E aí eu vou nascer, né? O primeiro nascimento é para o meu físico. Então, eu estou ali desenvolvendo, saí da criancinha, engatinhei, andei, estou ali desenvolvendo esse senso físico, né? Conhecendo o meu corpo. Depois eu passo para o emocional. E quando eu chego ali na fase da adolescência e você e eu passamos por isso, nós passamos na crise de identidade, sabe? Aquela crise em que eu estou me reafirmando enquanto identificação, eu não sei quem eu sou, eu estou procurando nos amigos, procurando alguém que eu admiro, se eu admiro o meu pai, se eu admiro a minha mãe, se eu admiro um tio, um primo, eu vou estar em contato com isso. Então é a primeira fase do 0 aos 21, e na fase da adolescência eu estou nessa fase de crise de identidade. Aí, vamos ver se você já está na segunda fase.
é a fase das lutas, que vai de onde? Dos 21 aos 42. Eu já não estou nessa fase, já estou com 47. Então, na fase da luta, é quando eu vou para o meu primeiro trabalho, é quando eu tenho uma noção ali do que eu quero, se eu estou na faculdade, eu estou me formando, né? Se eu estou trabalhando, eu já passei do meu primeiro ou do meu segundo trabalho, ou de repente estou em um e aquilo eu me encontrei. Nessa fase de lutas, já diz o nome, eu vou lutar para afirmar, porque eu tenho que passar por experiências. Eu também vou passar por uma fase dos 21 aos 42, uma fase de autocrítica. Eu começo a falar, eu estou num emprego que eu não gosto, eu estou num relacionamento que eu não gosto, às vezes eu mudo de religião, às vezes eu estou na balada, eu tenho um grupo de amigos e de repente eu vou amadurecendo, eu mudo desse grupo de amigos. Essa fase é uma fase de interiorização. Você começa a entender aquilo que faz bem, quais são as suas emoções, e eu começo a me expandir. Como que eu me expando? Amadurecendo. Que forma? Psicamente. Eu começo a entender um pouco do que quais são as minhas emoções. Aí eu já vou ter o meu primeiro relacionamento, ou o meu primeiro casamento, ou eu vou ter as minhas paixões, as minhas desilusões. Aí eu posso ser traído ou traída. É nessa fase que eu começo a entender ou repetir ciclos, porque tudo começa na primeira fase. Como é que eu aprendi o que é amar, o que eu aprendi, o que é trabalho, o que eu aprendi, como é o dinheiro parece mais com a minha mãe, parece mais com meu pai, o que eu aprendi, qual é a minha religiosidade, né? Eu sigo ou não, eu tenho padrões ou não. Nessa fase eu estou amadurecendo psicamente. Lá por volta dos 28 anos, eu começo a ter uma crise de talentos. Por que crise de talentos? Porque antes eu tinha uma destreza, eu tinha uma habilidade, e a partir do momento que eu vou amadurecendo esse meu emocional, psicamente, né? De uma forma psíquica, eu vou entendendo que aquilo que eu gostava talvez era muito porque a minha mãe ou meu pai dizia, ou alguém dizia. Então, a partir do meu amadurecimento, eu vou desenvolvendo habilidades. Que habilidades? Por exemplo, vou falar de mim, né? Por volta dos 42 em diante, eu saí da enfermagem. Então, qual era a minha habilidade técnica e organizacional? Né? De organização. Eu sabia as técnicas de enfermagem, eu sabia gerenciar e coordenar a enfermagem, né? Eu sabia ministrar aulas, eu sabia fazer todos os tipos dentro de um hospital, dentro de um home care, dentro de um PSF. Então, essa era a minha habilidade adquirida a partir da faculdade. Eu fui adquirindo a minha destreza de comunicação a partir das pessoas, né? Entendendo porque, e uma das minhas perguntas, né, que eu sempre fazia nas minhas visitas, era entender o que levou àquela doença, o que levou àquele estado. Então, como eu disse, há muito tempo eu já pesquiso, né, na área terapêutica, o que era aquela doença. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava na UTI, tinha pacientes que tinham muitos familiares e tinha pacientes que não tinha ninguém. Por que uma pessoa que era jovem tinha tido 3 paradas e voltava, ou uma pessoa que era da mesma idade, jovem, e tinha uma parada e ia embora rápido? Eu começava a fazer essas perguntas. Eu queria entender o que estava por trás daquilo, né? E você, nessa fase dos 21 aos 42 anos, você tem visões. Visões como? Como que você enxerga o mundo? Como que você enxerga o que está ao seu redor? E nessa época dos 21 aos 42, a sua visão está
focado em quê? Na tarefa. Por exemplo, eu era enfermeira, então eu tinha que passar a visita, eu tinha que conhecer o prontuário do paciente, eu tinha que entender a parte de medicamento, a parte de cuidados de enfermagem, o que eu precisava fazer de alguma técnica. Essa era a parte de tarefas, né? A parte do processo. Mas, enquanto enfermeira, eu não podia simplesmente, e eu nunca fui, que eles chamam de enfermesa, aquela que senta na cadeira e na mesa e fica. Eu nunca fui dessas. Eu interagia com o pessoal da farmácia, eu interagia com o pessoal do laboratório, eu interagia com o pessoal da manutenção. Se eu via algum equipamento, às vezes eu trabalhava mais de dia, né? Então eu dava um jeito de arrumar, mandar. Eu era aquela que tinha um compromisso muito responsável, lembra? Eu era aquela extremamente perfeccionista, então tudo tinha que sair daquele jeito. Então, eu estava como nesse processo? Buscando uma visão voltada para o todo. Eu não ficava só. Mas tem pessoas que não estão nesse processo. E você, dos 21 aos 42, a sua visão é voltada para o seu umbigo, para o seu mundo, ou você consegue enxergar o todo? Você consegue enxergar tudo que está além daquilo que lhe mandam? Eu nunca fui aquela pessoa que fazia só o que me mandava. Sempre fui uma pessoa diferente. Porque eu era melhor? Não, porque eu tinha uma visão que eu tinha que ser perfeita. Agora eu estou no meu processo de desconstrução, entendendo que eu fazia isso para ter a validação da minha mãe. Então eu reconheci em mim algo que era necessário, porque da minha cabeça, da minha criança interior ferida, assim eu seria valorizada pela minha mãe. Mas minha mãe não me valorizava? Valorizava. Mas para a criança interior, não. Então eu me levei esse grau de exigência, de eficiência, para provar e ser validada, até eu entender que eu não precisava disso, né? Então, quando você está dos 21 aos 42, você está na busca de um lugar. De onde que você quer estar? Eu vou conquistar lugares, eu vou mudar de empregos, eu vou fazer, no meu caso, eu fiz 3 pós-graduações, né, em diferentes áreas. Aí eu entendo que eu vou consolidar esse lugar. Com o quê? Com relacionamento, com emprego, por exemplo, com uma religiosidade, um templo religioso que você frequenta, um grupo de amigos, ou eu vou ficar sozinha. É escolha. Tudo é uma escolha. Então, nessa fase que eu estou de amadurecimento psíquico, eu estou nisso aí. Então, você está na primeira fase, na segunda fase, que é a fase de lutas, dos 21 aos 42, ou a última fase que a gente vai falar agora, que é a fase que você se torna sábio. Que fase é essa? É dos 42 aos 63 adiante. Ou seja, completou 63, adiante. Você vai aperfeiçoando. Você vai mudando. Como? Lá por volta dos seus 42 anos, presta atenção se você não chegou nesse estágio. Você tem uma crise de autenticidade. Mais ou menos assim, você entendia que você tinha uma forma, que te ensinaram sobre dinheiro, te ensinaram sobre relacionamento, te ensinaram sobre religiosidade, te ensinaram sobre como que é o amor, te ensinaram como que é o lazer, te ensinaram. E aí você descobriu que muitas vezes você seguiu padrões de quem? Da sua mãe, do seu pai, projetou, inclusive nos seus relacionamentos, o pai ou a mãe que você não teve a partir da sua criança interior. Essa fase é uma fase que eu começo a fazer perguntas, sabe? Aquelas perguntas. Isso é uma verdade absoluta ou uma verdade relativa? Lembra que te ensinaram uma forma. Te ensinaram uma forma de fazer bolo. Por exemplo, no curso de enfermagem, existia um protocolo que você tinha que seguir para passar, por exemplo, uma sonda vesical, que é a sonda para você fazer xixi, certo? Você tinha que ter uma bandeja contendo o material e você tinha que fazer todo um protocolo à risca da degermação, sabe? Tudo aquilo lá, conexão, bererê. Eu seguia até aquela risca, mas
O que eu dava a minha pitada, o que era a minha pitada? A forma como eu passava uma sonda era totalmente diferente de muitas pessoas. Por quê? Você concorda que passar uma sonda vesical num pênis ou numa vagina para uma pessoa jovem, para uma pessoa de meia idade e para uma pessoa idosa e para uma criança, existe diferenças de como ele recebe, de como ele prepara, de como aquilo é invasão, abuso para ele? E eu sempre percebi isso. Então, muitas vezes, eu preparava o terreno para todos os meus procedimentos, para que eu conseguisse entender como que eu seria recebida. E isso é uma forma de me colocar no lugar do outro, como eu queria que alguém fizesse por mim. Aí você fala assim, Larissa, quando você precisou passar uma sonda, por exemplo, na minha gravidez do Leonardo, que eu precisei ser sondada, que eu não conseguia fazer xixi, foi da mesma forma? Não. Mas eu entendi que eu fazia diferença para a Larissa e para quem o atendia. Isso é muito próprio da pessoa. E nessa fase que eu estou na crise da autenticidade, eu começo a me perguntar, realmente eu gosto disso ou eu não gosto? Vou te dar um exemplo. Jiló. Quem que gosta de comer jiló? Eu, até certo tempo, quando eu era mais nova, eu não gostava de comer jiló. Eu achava que aquilo era muito amargo. Eu não tinha o hábito de comer. E aí eu comi uma primeira vez, mais ou menos, na segunda vez. Hoje eu faço jiló. Inclusive hoje meu almoço tinha jiló. Detalhe, Miguel foi fazer um mousse e tacou maracujá na minha panela de jiló. Eu não comi agora à noite para saber o que é jiló com um pouquinho de maracujá, que essa foi a contribuição do Miguel de hoje, fazendo o mousse. Mas eu queria trazer para você que nessa fase você está em contra as suas verdades, você está vivendo belezas. Que belezas! Nessa fase dos 42 aos 63, você está tipo assim, algumas coisas não importam tanto. O que as pessoas vão falar, como que elas vão ver. Tirei uma foto, algumas pessoas são sim perfeccionistas, né? Tirei uma foto, muda essa foto porque eu não estou no meu melhor ângulo. Tem pessoas que vivem, né, essa realidade, mas tem pessoas que estão livres desses preconceitos. E muitas estão nessa fase dos 42 aos 63, vivendo as belezas, fazendo bem. Que bem para ela e para os outros. Você começa nessa crise de autenticidade a não viver para os outros, não agradar os outros e começa a se agradar a partir que você vai amadurecendo. E esse amadurecimento é um amadurecimento espiritual. Quer dizer que tem a ver com o espiritismo? Nada a ver. Tem a ver com a espiritualidade, mas o que? Você encontrando a sua essência. Eu não sei você, mas eu acredito que eu estou na carne, mas eu sou o espírito. Quando eu morrer, tudo isso aqui vai se acabar e o que vai sobrar é a minha essência, a minha centelha. E essa parte de amadurecimento espiritual é quando você se torna sábio e sábia. Quando você entra em contato com a sua essência, com a sua centelha, com o eu sou. Quando você para de ser guiado pelo seu externo, pelo que as pessoas vão falar, como as pessoas agem, pelos padrões repetitivos da sua família e você começa a ser guiado pela sua essência. Se você está nessa fase dos 42 aos 63, eu estou nessa fase. Então eu estou na fase de autoconhecimento, autorresponsabilização. Se eu escolhi esse caminho, de alguma forma, sendo guiado pela minha essência, ele vai ser leve, vai ser prazeroso, vai ser de muitos aprendizados. Agora, se eu estou anestesiada do mundo, o que é anestesiada do mundo, Larissa? Se chega o final de semana, digo, nada contra se você está nessa fase e está fazendo isso. Você vai um dia entender o que eu entendi antes de você,
que viver na balada, que viver bebendo, que viver às vezes trocando de parceiro, que viver até se drogando, são anestesias para não entrar em contato com você, para não acessar a sua essência. E quando eu estou nessa fase dos 42 aos 63, eu estou numa visão de quê? Eu vejo estratégias, porque lembra, eu agora entendi que certas verdades que eu achava absolutas, elas são relativas. Eu posso moldar, eu posso mudar, eu posso transformar. Eu tenho uma visão mais holística de quem eu sou, de quem me criou, do que eu vivi, de como as situações e os desafios chegaram na minha vida. E aí, nessa fase, eu vou explorar o quê? A sabedoria. Eu vou explorar a minha criatividade. Eu vou explorar as minhas habilidades. E essa habilidade é uma construção de novos conceitos. Que conceitos? Aquilo que eu acreditava que era uma verdade, sabe? Não é tanto assim. Eu estou aberta para explorar novas possibilidades. É nessa hora que eu te falo que se você conseguir entender qual fase que você está, é mais fácil você entender, porque na sua fase do 0 aos 22, você está aprendendo. Ou seja, que você errou faz parte do seu aprendizado, você está aprendendo, você está na fase dos 21 aos 42, você está na luta, você está podendo mudar de faculdade, podendo mudar de emprego, podendo mudar de relacionamento, porque eu estou na luta para amadurecer psicamente. Dos 42 aos 63, eu já estou na fase da sabedoria, de explorar minhas criatividades, de ver as belezas em tudo, inclusive nas pessoas, nos lugares, no trabalho, na forma como que eu vivo o dinheiro. Então, quando você entende os setênios, a gente começa a entender qual é o ciclo evolutivo? Como é que eu posso planejar a minha evolução? Mas, Larissa, quem já acha isso de planejar a evolução? Para que eu vou planejar a evolução? Eu estou vivendo. É esse o grande problema. Se eu estou vivendo, se eu não me conheço, e é o que eu sempre falo, se eu não sei quem eu sou, eu não sei aonde eu vou, eu não sei para que eu vou, eu estou vivendo a maré. Tipo, mais ou menos assim, jogada ao vento. Assim, vai chegar situações, vai chegar pessoas na sua vida que você não vai entender. Olá, Reginaldo. Olá, minha querida. Um abraço para você. Então, eu estou falando aqui, falei dos setênios, do plano evolutivo, e eu gostaria que você fizesse aí depois uma lista de qualidades e virtudes. Para você se conhecer, você tem que saber pelo menos o que você gosta. O que são virtudes? É aquilo que eu tenho na minha essência, é aquilo que eu tenho de talento, do meu dom. E se eu não tenho, eu vou buscar. Aí cada um busca aquilo que é uma verdade para ele. Por exemplo, quais são os talentos e valores que você valoriza? É a paciência? É a empatia, né? Ser empático com as pessoas. Eu, por exemplo, gosto muito do respeito. Eu gosto de respeitar as pessoas, mas gosto também de ser respeitada. Entende? Ou você gosta de ser admirada. Tem pessoas que adoram viver da estética, gostam de ser elogiadas. Isso é um valor para você? Ou você gosta de ser humilde, gosta da pontualidade? Você é uma pessoa que pratica o perdão e o auto-perdão? Você é uma pessoa responsável? Isso é um valor para você, ser responsável? Ser honesto? Ser bondoso? Ser amoroso ou amorosa? Ou para você é a justiça? Ou para você é a resiliência? Você é aquela pessoa que se adapta a tudo ou não? Você não se adapta a nada, tem que ser do seu jeito, tem que ser da forma como que você quer, tem que ser do ponto de vista, e você tem a ilusão que você controla alguma coisa. Quais são a lista das suas qualidades e virtudes? A gente tem que começar de um ponto para ter um plano evolutivo. Eu tenho que saber que virtude, que talento, que dom eu tenho, né? Para onde eu quero chegar?
E se eu não tenho, por exemplo, eu não me acho uma pessoa bondosa. Por que eu não me acho uma pessoa bondosa? Ah, você faz maldade com as pessoas? Não. Mas eu não me acho bondosa ainda a ponto de não olhar, por exemplo, para um pedófilo e sentir um amor profundo por ele. Eu até entendo, até compreendo. Não sei se eu queria ter, né, do meu lado. Mas eu não sei se eu não julgaria essa palavra. O que é julgar? Se você entende, concorda, você pode ter ele na sua casa, receber ele para sua casa. Eu tenho um filho de 11 anos. Será que eu receberia? Isso é ser bondosa. Então, mas você ajuda as pessoas que te procuram? Sim. Você ajuda mendigos, você ajuda se alguém me passar e me pedir um prato de comida na minha casa, ele vai sempre ter, como tem a minha sogra que gosta de dar muito, né, alimentos para as pessoas que chegam, eu também tenho isso. Mas isso me faz ser bondosa em todos os aspectos? Não. Então, uma virtude que para algumas áreas eu sou, mas para outras pega. Por quê? Eu tenho que praticar o amor incondicional, que é algo tão difícil, né? Amar sem condições, amar pelo que a pessoa é, do jeito que ela é. Isso ainda eu estou no meu processo. E você? Consegue amar a todos e ver a todos com imenso amor? O mesmo do pedófilo, o mesmo do assassino, o mesmo daquele que te rouba. Você consegue? Eu ainda estou no meu processo. E tá tudo bem. Porque cada um passa aquilo que está pronto para viver. Como chega para você, sem você ser reativo, sem você julgar. Esse é o seu processo do seu plano evolutivo. Então vamos para outra coisa, que é identificar os problemas no relacionamento. Assim eu vou conseguir fazer um mapeamento correto da minha evolução. Mas, Larissa, por que relacionamento? Porque relacionamento é a arte de você aprender autoconhecimento, se colocar no lugar do outro e praticar virtudes e valores. Porque a gente se relaciona com tudo, gente. Eu estou me relacionando agora com vocês, aí do outro lado, dando informações com você, eu estou me relacionando comigo, porque eu me vejo aqui na tela, né? Só vejo a minha imagem. Eu estou me relacionando com a minha imagem vendendo um produto. Que produto? Comunicação, instrução, informação, troca e, de quebra, podendo te ajudar nos seus processos, nas suas feridas, como... Ah, você não consegue, né? Não consegue. Pois é, por isso que eu falei, tem virtudes que a gente não consegue. Eu ainda não me considero tão bondosa. Amar incondicionalmente. Então, essa é uma prática que eu tenho que fazer comigo mesma. E aí, quando eu me relaciono, como que eu me relaciono com o dinheiro? Como que eu me relaciono com o meu parceiro, a minha parceira? Como que eu me relaciono com os meus filhos, com os amigos, com o pessoal do templo religioso que eu faço, com o pessoal do trabalho? Isso é uma forma de eu mapear a minha evolução. Então, eu vou te dar algumas áreas de conflito para que você faça um exame de consciência. Tem um moço que eu sigo num canal do YouTube, eu achei interessantíssimo o termo que ele usou. Ele usou inquisição da sua consciência. O que é inquisição? É a arte de eu começar a analisar e colocar, não como um juiz rigoroso, mas como alguém que olha as minhas imperfeições e aprende com elas, acolhe e solta para que eu possa evoluir. Então faça uma inquisição aí da sua consciência nas áreas de conflito. Eu vou falar das finanças, que é mais fácil, tá? As áreas da... Oi, Luciana, quanto tempo! Um beijo, querida! Uma enfermeira maravilhosa, gente, que tem um processo de autocura também maravilhoso, tem muito a nos ensinar. Um beijo, viu, minha linda? Então, quando você faz um mapa evolutivo, a gente vai identificar seus relacionamentos, as áreas de conflito. Eu vou falar algumas, mas eu vou fixar apenas na finança, porque ela é mais fácil. Tem a finanças, então você vai avaliar nas suas finanças as suas atitudes,
o seu comportamento em relação ao dinheiro. Se você tiver um parceiro, aí você pega para o parceiro, para a parceira, como que você ensina e quais são as atitudes para ensinar os seus filhos, como que você se comporta, como que o dinheiro ele é leve, ele é duro, ele é trabalhado, você vê ele como eu tenho que trabalhar muito para consegui-lo, ou ele vem de forma fácil e leve? Como que é essa relação? Se você quiser colocar uma frequência para as perguntas que eu vou colocar, de 0 a 4, sendo 0, você, tipo assim, de boa com isso. 4 é porque o bicho pega, é porque você precisa aprimorar sua relação, né? Eu vou falar com duas pessoas, ou seja, um homem e uma mulher, uma relação. Aí você coloca a frequência de 0 a 4, e se isso é um problema para vocês dois, ou se você ficar sozinha, eu peço que você faça esse questionamento para você. Então vamos lá. Numa relação, ela gasta demais? De 0 a 4, qual é a nota que você dá? Isso é um problema no relacionamento de vocês? Outra pergunta. Ela não gasta o dinheiro? 0 a 4. Isso é um problema para vocês? Ela vê com os maus olhos a forma com que eu gasto o dinheiro? 0 a 4. Isso é um problema? Sim ou não? Não planejamos os gastos mensais? Outra pergunta. Não concordamos a respeito da poupança? Depois vocês voltam e vão anotando as perguntas que eu estou fazendo e faz 0 a 4, se isso é um problema, tanto na atitude e no comportamento, tá? Não sabemos como gastamos o dinheiro. Ele ou ela esconde dívidas e para onde vai esse dinheiro? Não concordamos com o que é prioridade. A sua prioridade é uma, do seu parceiro, a sua parceira é outra. Ou se você mora sozinho, dos seus pais, né? Ou se você mora com seu filho, como é que é? Não somos responsáveis com o gasto. Isso é uma área, a área da finança. Você pode fazer para a área de decisões, né? Por exemplo, você e o seu parceiro, quando precisamos discutir um problema ou tomar uma decisão, como é que é? Aí você pode ir colocando aquilo que é. Isso você pode fazer até uma prática de casal, tá, gente? Aí você faz a mesma coisa, de 0 a 4, se isso é um problema. Nos relacionamentos, você elenca aí, coloca, descreve. Na área de relacionamentos, o que pega para você? Como que ele te trata? Outra pergunta, no relacionamento sexual, o que você gosta, o que você não gosta? Vai colocando pontos fortes, fracos do relacionamento. Na área de criação dos filhos, na área da religião, na área do lazer. Isso tudo são construções para que você faça um plano evolutivo nos seus relacionamentos, já que tudo engloba relacionamento. Então você pode começar a fazer perguntas e pedir para o seu parceiro, sua parceira fazer perguntas a partir do que eu falei. Área de finanças, já falei, área de decisões, área de relacionamento sexual, área de criação de filhos, área de religião, área de lazer, área de trabalho, área de amigos. E com isso, você já consegue, gente, ter algo que é indispensável nos relacionamentos. Ter diálogo. Muitas vezes o outro não sabe o que você quer, o que você pensa, porque lembra, muitas vezes a gente supõe. E a mulher tem uma mania de achar que o homem percebe algumas coisas. Tem homens que são muito afinados com isso, são muito sensíveis. Mas tem homens que ele fica na caixinha preta dele, não adianta você querer achar que ele vai se colocar no lugar, porque a percepção dele é da polaridade masculina. E você deveria estar na sua polaridade feminina. Então, não existe isso. E outra coisa que você vai planejar essa escala evolutiva, você vai mapear os possíveis estados de consciência. Larissa, o que é isso? Como que eu vou mapear? O que você vai fazer? Se você é uma pessoa que chega o final de semana, você engata com os amigos, engata fazendo algumas coisas na sua casa, engata se entorpecendo, anestesiando, lembrando que não estou aqui te condenando. Você faz porque você é adulto, né? É adulta. Então você faz o que você quer.
Mas todas as vezes que eu não vou em busca de edificar o meu autoconhecimento, me conhecer, conhecer o meu parceiro, fazer coisas juntos, eu estou anestesiando de alguma forma. E eu chamo isso de estar dormindo em consciência. Tipo, se estou, vou pra balada, digo, é problema seu. Então, as consequências vão vir. Por que eu toco nessa tecla? Porque eu fui aquela que cuidei das pessoas na fase final da vida dela. Na fase do adoecimento, na fase que a minha imaturidade psíquica me levou a caminhos que me gerou consequências, que é o final de muitas pessoas, está no adoecimento do corpo físico. Porque está no adoecimento do corpo emocional. Porque as feridas, a criança interior ferida gera emoções que não são resolvidas, nem em relacionamentos e nem com ela mesma, que gera problemas físicos. Sim, Larissa está dizendo que todo problema físico de um corpo, de adoecimento, tem a ver com as emoções? Sim, a metafísica explica isso. Não sou eu, Larissa. Existem muitas pessoas que já comprovaram que a partir de emoções mal resolvidas geram memórias na sua célula. Que células? Todas. Você tem trilhões. Depende do sistema. Sistema digestivo, sistema respiratório, sistema renal, excretor e assim vai. Então você vai mapear, vou tomar consciência se eu estou desperto ou estou dormindo. Se eu estou dormindo, eu estou anestesiado. Se eu estou desperto, eu estou preparado para a minha evolução, eu estou preparado para a minha ascensão, que são níveis. Níveis de quê? Consciência. Como setênios, você não tem aprendizados, não tem experiências? Então, quando eu estou desperta, que é o que a gente está falando hoje, um mapa da evolução. Quando que eu estou desperta? Quando eu me abro para o meu autoconhecimento. Como eu faço isso, Larissa? Quando eu começo a examinar quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, colocando mesmo no papel, escrevendo. Eu vou escrever quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos, quais são os meus dons. Larissa, eu não tenho dom nenhum, mentira. Isso é uma profunda desconexão com a sua essência, com a sua autovalorização. Isso é uma profunda de uma criança ferida na vitimização. Sinto muito te falar, adulto-criança, você está na vitimização. Toda vítima, ela tem uma criança interior extremamente ferida. Porque o adulto, ele banca a consequência e se autorresponsabiliza por todos os seus atos. É fácil? Não. É agradável? Não. Dói? Dói. Então, quando eu me conheço, eu vou começar a gerenciar as minhas emoções. Que emoções? Principalmente as negativas. Tudo aquilo que gerou as minhas feridas, os meus traumas, a partir da minha infância e que continua, né, na vida adulta. Eu vou integrar e vou me aceitar ou eu vou para a autopunição. Aí eu vou gerar processos inconscientes, punitivos, vou engordar, vou adoecer, para que eu seja visto, acessado, validado e assim vai. E o autoconhecimento, você tem que ir de encontro aos seus fracassos. Que são os seus fracassos? São os desafios, são as pedras no seu caminho. Que pedra é essa, Larissa? É aceitar que os seus pais foram perfeitos para você, mesmo com tudo que eles causaram. Que, inclusive a ausência deles, ou por morte, ou por abandono, ou por rejeição. Eles te ensinaram. Eles são essas pedras para que você crescesse. Quando que eu consigo aprender? Quando eu mergulho profundamente nas minhas sombras. Que sombras são essas, Larissa? Tudo aquilo que eu rejeito, tudo aquilo que eu abandono, tudo aquilo que eu estou na resistência, quando eu estou na guerra, quando eu estou na briga, todas as minhas imperfeições,
todos os meus erros, todas as minhas más escolhas. Quando eu mergulho profundamente no abismo, presta atenção nessa palavra, no abismo que é ser eu mesma, eu encontro face a face com tudo aquilo que faz parte de mim e que eu ainda não reconheço. Ai, Larissa, tá difícil, viu, essa conversa. Quer que eu te falo? Sabe aquela pessoa que você admira e que você até, de forma inconsciente, sente inveja porque você queria ter e ser? Talvez você até tenha e seja já, só que você não reconhece isso em você. Vou te levar para o outro extremo. Sabe aquela pessoa que te incomoda, te irrita, te deixa incomodada ou incomodado pelo jeito dela ser, de pensar, de agir? Esta é a sua sombra. Esta é aquela pessoa que foi colocada no seu caminho para que você reconheça nela em potências diferentes. Eu posso ter uma potência 10% e posso ser 90% parecida, mas eu não reconheço em mim, porque está aqui, a nível inconsciente. Então eu prefiro julgar, apontar, para que o dedinho que aponta não olhe o que eu tenho e eu não reconheço em mim, que trouxe ela como um grande espelho. Essa parte, gente, é a mais difícil. Eu vou falar para vocês, é a mais difícil. Porque reconhecer aquilo que eu não gosto nos outros é uma parte dolorida, porque a gente não quer. Alguns chamam isso, né, a noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? É quando eu entro em processo de viver toda a minha podridão. Mas é a minha? Não. É só a experiência do ego. Porque lembra, o ego, ele está aqui, localizado na sua mente. Ele te trouxe aprendizados muitas vezes incorretos e incompletos. Como? A partir do que você viveu de verdades dos seus cuidadores, de como chegou na vida. Como chegou o que, Larissa? Como que você trata o dinheiro das pessoas, do amor, do seu autocuidado. É a vivência do aprendizado dele. Porque você não é isso aqui, você é espírito. É para onde você vai. Aqui é uma grande escola e que você está aprendendo a ser uma emoção, sair dela, a ser aquele que tem dinheiro, aquele que não tem, a ser aquele que foi traído, abandonado, rejeitado e não sair desse lugar. Quando eu consigo extrair dessa sombra, dessa noite escura da minha alma, a sabedoria dos aprendizados, seja na sua família, que é a sua primeira escola, seja na sua escola mesmo, né, educação, desde a sua infância até a fase adulta, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja no dinheiro, seja no autocuidado, aí você saiu dessa fase de vitimização e você se conheceu, soube aprender aquele caminho para não ter que fazer de novo. O autoconhecimento e a autoobservação é a grande chave para esse plano evolutivo. Eu só consigo evoluir quando eu me conheço e eu me auto-observo. Em que sentido? Imagina que você pudesse se ver aqui de cima, ó. Você fosse esse ser que está aqui em cima, vendo a partir deste ângulo tudo, no meu caso, o que a Larissa faz, o que ela sente, como que ela lida nas áreas da vida dela, como que ela sente, como que ela pensa, como que ela age, reage, se paralisa ou se luta ou se foge. Isso é autoobservação. Mas para eu fazer um autoconhecimento e uma autoobservação, eu preciso o quê? Abraçar a mim mesmo. Tomando consciência de quê? Das minhas sombras, que são o meu grande aprendizado. Eu tenho que reconhecer isso em mim. Me acolher, me perdoar. E, a partir disso, mudar atitudes, comportamentos, opiniões. Eu não falei
que o que você vê muitas vezes são aprendizados que você viu de outras pessoas e acha que são seus, são incorretos, incompletos, relativos a partir da vivência deles, da experiência deles. Então, esse é o grande barato. Você observar a sua vida como se você estivesse vendo um filme. Vamos supor que você tivesse... Eu acredito que quando você morre, é mais ou menos isso que passa. Você vai para um cinema e lá na tela principal você senta na cadeira e passa toda a sua vivência. O que você aprendeu, o que você passou, para onde você tinha que ter ido e você desviou ou foi até em busca do seu propósito. Eu penso que é mais ou menos isso que acontece. Então, observe como que você reage às situações, às pessoas, como que chega. Hoje, gostaria até de mandar um abraço para a empresa Avive, que mexe com pedras. Eu fui lá, e quando você está aberta para receber do universo, você ganha presentes sem esperar. Fui lá comprar umas pedras, porque eu faço muitos mesas radiestésicas, radiônicas, e eu acredito que a energia dos cristais é uma energia maravilhosa. E a gente ancora a energia dos cristais na geometria sagrada. E eu fui lá comprar umas pedrinhas. Gente, as pedrinhas que a mulher vendia eram num saquinho. Eu vou até pegar um aqui para você ver o tamanhozinho. Eles colocavam umas grandes e colocavam umas pedrinhas junto, né? Que eles pegam os cascalhos. As pedrinhas eram desse tamanho, algumas, outras eram maiores. Você pegava o saquinho. Quando eu cheguei lá, aberta a receber, eu cheguei e falei para a menina, será que tinha como eu escolher algumas pedrinhas para eu... porque eu gostaria de algumas cores diferentes. A menina, muito simpática, porque eu estava nessa energia da receptividade, né? Eu estava ali. Ela chamou o dono. Aí o dono falou assim, é você que quer pedras? Eu falei assim, eu queria escolher algumas. Se você me possibilitar, eu vou agradecer muito. Ele chegou com todas as pedras que ele colocava no saquinho e falou assim para mim, você pode escolher a que você quiser, do tamanho que você quiser. Eu escolhi pedras deste tamanho. E aí, quando eu escolhi, ele me trouxe todos os sacos, porque eu queria as pedras de acordo com os chakras. E ele me trouxe todos os sacos que tinha ali. E eu escolhi pedras de tamanhos maiores que o saquinho. E ele fez praticamente o mesmo preço. Então, aquilo foi uma abertura. E eu agradeci tanto ele, por isso que eu estou falando aqui da Avive. E eu agradeci muito, porque quando você está aberta, e você está aberta para o receber, porque você está aberta para ser grato para tudo que chega, o universo te manda. E mandou o dono, muito gratidão, viu? Vou mandar até essa live para você depois. Eu agradeço. E ele me falou que vai ter agora, aqui em Goiânia, um terapeuta que vai fazer reiki, que eles vão dar algumas promoções, vai dar brindes, e quando tiver eu vou fazer a propaganda para vocês. Mas eu estava receptiva, e eu recebi a partir dele, do dono e da atendente, que foi uma gracinha, muito simpática. Eu recebi de volta a forma com que eu estava. E isso que estar em processo evolutivo, é auto-perceber, é autoconhecer, estar aberta para todas as gratidões, né? Sou grata pela minha vida, então eu recebo também. Então eu gostaria de fechar aqui com vocês, trazendo uma atividade para vocês, que tem a ver com esse plano evolutivo, que tem a ver com tudo que eu falei, né? Identificando os problemas do relacionamento, as áreas de conflito, mapeando o seu estado de consciência, você estando aberto para o seu autoconhecimento, a sua autoobservação, entendendo qual ciclo você está do seu setênio, isso tudo que eu falei, eu vou fechar com uma atividade para que você encontre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, porque assim você vai se conhecer melhor. Eu não posso dar para o outro aquilo que eu não dou para mim mesmo. Eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não faço por mim mesmo. Eu não posso ser grata
pelo que eu recebo a partir de uma profunda ignorância. Que ignorância? Eu ignoro o que eu sinto, eu não respeito, eu não valido, eu não me amo o suficiente. Isso faz parte da sua autoestima. Então, vou te dar uma atividade. O que é? Listar as suas sombras e o seu lado luz. Vou falar os dois. Vou falar primeiro as sombras, porque essas são mais indigestas. Como que eu listo as minhas sombras? Eu coloco, por exemplo, o que eu odeio em mim, ou talvez no meu parceiro, nos outros, porque se eu não gosto disso em mim, eu posso também listar o que eu não gosto do meu parceiro, porque assim eu vou comunicar meus filhos. Eu tenho que ter uma comunicação para que a outra pessoa entenda aonde é os meus limites. Se você não põe limites, as pessoas fazem o que quer de você e você não pode reclamar. Então, o que eu odeio? O que eu não gosto? Primeira pergunta. O que eu tenho nojo? Por que nojo, Larissa? Porque quando eu tenho nojo, eu tenho asco. Aquilo mexe principalmente com o meu sistema digestivo. Aquilo me gera uma indigestão que vão gerar problemas como gastrite, doenças irritáveis do intestino e assim vai. O que me dá raiva? Eu tenho que entender que a raiva vai lá para o meu fígado. E ele vai gerar o quê? Esteatose hepática, indigestão. Entende? Por isso que eu tenho que entender das minhas emoções. O que gera a minha ansiedade? O que me deixa ansioso? É o medo do futuro? É o medo de perder o emprego? É a política? É a economia? É esse emprego que eu estou instável? O que me gera isso tudo? E outra pergunta. Quando eu me sinto triste ou solitário, solitária ou infeliz? Vou te dar só essas perguntas, existem muitas outras. Se você quiser, assim, entender um pouco do seu autoconhecimento e quiser uma ajuda, eu e a Camila no Eu Sou Nós. E se você quiser também fazer um tratamento gratuito, é só ir lá no YouTube, Eu Sou Nós. Nós estamos todos os dias, essa semana nós estamos tratando os 7 corpos, começou o corpo físico, hoje foi o corpo etérico e assim vai. Agora vamos olhar a nossa parte luz, né? Nós falamos da sombra, vamos falar da parte luz. Você sabe o que te faz feliz? O que te faz alegre? Te faz ir para um lugar de uma frequência tão maravilhosa como uma gargalhada de uma criança, você sabe? O que te faz feliz? Quando você se sente completo, completa. Sabe? Tipo, algumas pessoas se sentem completa comprando um carro, smartphone, tá. Mas depois que você adquire, o que te completa, te complementa? O que te deixa preenchido? É um abraço? É algum objeto? É uma viagem? O que te deixa preenchido? Quais são as suas preferências? Você sabe o que você prefere? Na comida, na forma de ser cuidado ou cuidada? Como que te agrada? Te agrada, por exemplo, eu adoro maquiagem. Então, se você chegar com algo de maquiagem, eu já vou amar. Agora, tem gente que não. É trazer um sorvete. Tem gente que é levar para um cinema. Tem gente que é viajar. O que você prefere em relacionamentos? Na parte de financeira? Na parte de cuidados? Qual é a sua preferência? Qual é o seu prato preferido? Isso tudo faz parte do autoconhecimento e observar. Se você gosta, por exemplo, igual eu, não gostava de jiló, e agora eu como jiló, minha mãe comia jiló, mas eu não comia jiló. Até eu sair desse lugar, entender e provar. A primeira vez não foi tão agradável, e a gente diz que tem que comer pelo menos umas 10 vezes para saber se eu gosto ou não gosto, porque as papilas gustativas vão te dar essas lembranças, né? Então, tudo isso faz parte do seu mapa evolutivo. Que evolução? Eu posso estar dormindo ou eu posso estar desperto. A decisão é sua, a escolha é sua, o lugar. O que sempre me deixa feliz é minha evolução diária. Isso aí, querido Reginaldo. A gente pode transformar. A gente pode entender que tudo que nos foi ensinado foi a partir dos aprendizados e as experiências de quem nos ensinou. A nossa caminhada, aquilo que a gente pode acoplar, aquilo que a gente pode retirar, aquilo que a gente pode transformar, cabe a nós.
através das nossas escolhas. E é isso, é esse lugar que eu quero te levar. Eu de cara, agradeço vocês estarem aqui. E se vocês puderem me seguir, compartilhar, escrever, porque o Instagram ele tem um algoritmo que ele entende que todas as vezes que alguém compartilha, todas as vezes que alguém escreve algum comentário, essa live foi pertinente. Se você tem uma pessoa que está perdida, que não sabe para onde ela vai, o que ela vai fazer, como que ela vai sair da enrascada que ela se colocou, lembrando que todas as enrascadas são escolhas e que as escolhas, mesmo que elas sejam negativas, elas podem ser transformadas. Como aquele texto que eu cheguei lá. Nada você pode mudar para algo. Lá no começo que eu falei um texto, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência, por me deixar estar aqui mais um dia. E se você quiser algum tratamento gratuito, gente, é só ir no Instagram, compartilha, segue, dá o like lá no Instagram, lá no YouTube, que a gente está fazendo um tratamento gratuito. Então, tudo é possível. Se você quer um tratamento mais personalizado, vai lá na bio, tem o meu contato, tem o contato da Cá, e eu estou aqui te doando um pouquinho do meu tempo, recebendo um pouquinho dessa doação, mas também de alguma forma, todas as vezes que eu venho, eu estudo, eu vou em busca de coisas novas, eu estou no meu processo de autoconhecimento e te agradeço por você me permitir estar aqui com você. E até semana que vem com mais um tema. E se você quer alguma coisa que a gente fale, eu sou daquelas que estou aberta a tudo. Eu vou do 0 a 800 em todos os conhecimentos. Se você quiser, coloque lá no direct, eu terei prazer de compartilhar o que eu sei, e se eu não sei, eu vou em busca. Gratidão, gente, fiquem com Deus e até semana que vem.